Aliás, outros problemas frequentes e importantes que estão acontecendo nos dias de hoje, são problemas relacionados à coluna. A gente aqui está usando, por exemplo, um tablet. Você sabe que o uso incorreto de tablet, celular, outros dispositivos móveis podem causar vários danos para a sua coluna cervical. Segundo os especialistas, dependendo aí da inclinação da cabeça, por exemplo, pode ser gerado um peso extra de 27 quilos sobre o pescoço. E isso, claro, pode trazer aí danos graves para a sua saúde. A gente vai tirar as dúvidas agora sobre esse problema, que eu tenho certeza que afeta muita gente, com o ortopedista especialista em coluna vertebral, Márcio Papaléu, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Márcio? Obrigado, tudo bem, bom dia, doutor, pela sua participação aqui no Santa Catarina bom no Ar. dia, é um Bom, prazer. a gente sabe, prazer é nosso recebê-lo aqui. A gente sabe que, principalmente à noite, o pessoal vai deitar, fica com a cabeça assim caída, olhando aqui o tempo inteiro e tal. Se você ficar horas assim, e geralmente as pessoas ficam horas assim, o que pode acontecer, hein? No mínimo, Alexandre, bom dia. Uma situação de uma sobrecarga da musculatura, A musculatura, pelo fato de estar estirada, e isso acabaria gerando, no mínimo, uma sobrecarga, gerando impossíveis processos de inflamação, contraturas e até pontos de tensionamento, Dessa maneira, a gente acaba gerando também uma curvatura anormal da coluna cervical para frente, aumentando muito a pressão sobre os discos da coluna, que a médio e longo prazo isso poderia facilitar num processo degenerativo dessas estruturas. Como é que o senhor sente hoje, por exemplo, as reclamações de pacientes? Eles reclamam mesmo dessa questão de coluna relacionado ao uso desses dispositivos? São bastante frequentes esse tipo de queixa, não só o uso do celular, obviamente, mas de tablet e da própria tecnologia, que hoje não tem quem acabe se livrando desses aparatos, Isso hoje participa da nossa vida rotineira de trabalho, Claro. de lazer, E a gente tem que saber lidar com isso, melhor. E o que tem se observado muitas vezes, isso é o acometimento em crianças e em pré-adolescentes, Então, esse impacto não é exclusivamente na população adulta, Esse é um risco de um agravamento a médio e longo prazo, uma situação de saúde pública, Isso pode acontecer, por exemplo, um risco de a gente ter hérnia de disco, coisas mais graves até? Sem dúvida, essas questões de hérnias discais, elas são multifatoriais, relacionadas à própria situações genéticas, de comportamento, de atividade e o próprio fator do envelhecimento. Agora, o mau uso, eu digo assim, o fator comportamental de você estar utilizando, sem estar orientado de uma maneira correta de como está utilizando o seu celular, o seu tablet, eu acredito sim que, no mínimo, dores poderiam ser mais frequentes e, eventualmente, um quadro degenerativo, até inclusive como uma hérnia de disco. Sim. Vamos mostrar para o pessoal que está em casa, então. O senhor está com o celular na mão, Sim. eu estou aqui com o tablet. Qual que seria, por exemplo, a postura correta, no caso, para olhar o celular? A postura com muita frequência, a gente acaba colocando e fazendo uma flexão do pescoço, aumentando muito a pressão sobre os discos intervertebrais. O correto seria que nós posicionássemos o celular mais na elevado, isso, com a possibilidade de digitação, Hoje, com muita frequência, não só joguinhos, você está assistindo vídeos ou, eventualmente, até mesmo digitando textos, Então, passa-se cada vez mais horas, Tem dados, assim, alarmantes. Numa população de 8 a 18 anos de idade, em média de 7 horas a 7 horas e meia de uso de celular e tablet. Então, isso acaba impactando de uma maneira bastante incisiva na qualidade de vida das pessoas. Essa coisa de, às vezes, a pessoa ficar deitada com o celular assim e tal, dúvida, isso também prejudica, porque a sua jornada de trabalho não se encerra a partir do momento que você sai do seu escritório, do seu consultório, Então, o próprio uso do celular, e não só para trabalho, como para mídias sociais, você deitado, relaxado, com a postura lá inadequada, Então, se puder manter o celular na altura dos ombros, o próprio uso de tablets com aquelas capinhas que são já bem ergonômicas, ela tem uma posição adequada para você fazer digitação, O número de envio de dados tem aumentado muito, também são dados da internet, E só de 2010 a 2011 houve em torno de 300% de aumento de propagação de informação e uso de celular, Imaginem tablets que são usados de uma maneira corporativa, de empresas, Agora, que tipo de hábito, então, a gente tem que mudar
para poder conviver bem com esse dispositivo, que a gente não vai se livrar deles, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eles fazem parte hoje da nossa vida, vieram para ficar, né? Mas que a gente pudesse ter um uso mais racional, né? E com essas orientações em relação à postura, ter um cuidado bastante grande também com as cadeias musculares, evitando que ao longo dos anos possa ter um encurtamento da cadeia anterior e projeção da coluna cervical, o que poderia aumentar muito a sobrecarga daquele segmento. É um segmento muito móvel, né, que sustenta a nossa cabeça, então ele tem que estar bem amparado por grupos de músculos bem tonificados, né? Claro. Aí a importância de sair do sedentarismo, manutenção de uma atividade física, acompanhamentos com profissionais da fisioterapia, é bastante E passar importante. menos tempo na frente do celular, né? Se possível Se for, possível. né? Se a gente conseguir, né? É. Tomásio, muito obrigado Muito prazer, pela sua participação, por prazer. ter esclarecido algumas coisas aqui com a gente. Eu que Obrigado mesmo. agradeço. Ótimo Valeu. dia para você.